Fala pessoal, eu sou o Marcos, tenho mais de 15 anos de experiência na área de design e faz mais de 3 anos que estou trabalhando para o mercado internacional. E aí, qual é o objetivo de hoje? Quero só contar minha história aqui um pouco, bem breve, falar um pouco sobre o que é UX e UI e falar um pouco de onde eu tiro minhas inspirações, né? Mostrar algumas agências grandes da área também, enfim. Não tenho muito bem o roteiro aqui, só anotei alguns passos, não sei quanto tempo vai ter também esse vídeo, né? Mas é mais que um bate-papo. Então, qual que é a minha história no design? Eu comecei, imagino, como grande maioria de quem trabalha na área, trabalhando em gráfica, né? Então, trabalhava do lado lá do cliente, fazendo cartão de visita. Então, fiquei tempo, fiquei 6 meses, alguma coisa assim. Trabalhei em empresa que fazia adesivo para moto de trilha, moto de cross, né? Isso tudo usando CorelDRAW na época, né? Depois, não lembro que ano exatamente, eu fazia técnico de informática e eu conheci o Photoshop. E aí eu comecei a brincar com o Photoshop, fazer montagens e tudo mais, né? Ver aqueles tutoriais que tinha na internet, tipo fazer texto pegando fogo, né? Transformaram uma pessoa, sei lá, né? Em pedra, esse tipo de coisa. E aí comecei a me aprofundar no Photoshop, até comecei a fazer umas artes meio diferenciadas e comecei a oferecer essas artes para bandas, especificamente para bandas de metal. E aí pelo ano de 2009, ou antes até, não sou muito bom com datas aqui, não tenho gravado. Eu iniciei a Artspell, que era uma empresa focada em atender o público de música, né? O público fonográfico. Mais especificamente bandas de metal. Então eu fazia arte para capa de CD, fazia logotipo, fazia MySpace, que tinha na época, né? Não sei se é da época de vocês que estão vendo aí. E eu fiz muito trabalho, muitas capas. Parei depois de um tempo, porque era algo que não dava muito dinheiro, porque banda normalmente não tem muito dinheiro, então eu não conseguia cobrar muito por isso, né? Mas eu fiz muita coisa, até salvei aqui várias. Ó. Foram as últimas que eu fiz. Então, cara, fiz pra banda da Itália, essa Oracle aqui, por exemplo. Fiz pra banda do Brasil inteiro, né? Fazia os logotipos aqui, então muito logotipo aqui foi eu que fiz. E nesse tempo que eu fazia as capas, eu saí em algumas revistas também. Saí nessa revista, que eu não lembro o nome agora, mas era uma revista focada de bandas de metal, né? Então tinha lançamentos, reviews, entrevistas, né? Aqui um blog, aqui eu saí na Photoshop Creative, que é uma revista de Photoshop, né? Obviamente. E era uma revista que tinha no Brasil inteiro, né? Saí aqui numa revista aqui da região e fiquei trabalhando com isso. E aí, nessa época aqui, foi quando eu fiz o meu primeiro site, que deve ter sido em 2009, por aí. Que foi esse site aqui pro Astafix, que é uma banda de metal. Eles não existem mais, né? Não tocam mais. Mas era uma banda até conhecida, né? E eu fiz esse site aqui usando Fireworks e Dreamweaver. Na época não tinha essa história, essa nomenclatura de UX, de UI, né? Experiência do usuário. Era só web design, né? Só o cara que fazia o site ali, né? Então, eu montei isso sozinho. Eu lembro que era tudo difícil atualizar aqui as coisas, né? Eles tinham que mandar para mim, para eu adicionar no site aqui, tudo na mão, né? Mas eu consegui recuperar aqui o print para mostrar o primeiro site que eu fiz. E aí, em 2013, um amigo meu, por intermédio de outro amigo que me indicou, a gente me convidou para trabalhar na empresa dele, que ele já tinha aberto, que era o Code. Ele era programador, né? É ainda hoje. E então a ideia era fazer a programação, eu fazer o design dos sites e a gente vender, né? Então a gente fez muito site para empresas da região, que o nome da empresa era Witcode. Então a gente fez bastante site aqui, principalmente para empresas da cidade aqui, né? Sites institucionais no geral. Na época eu fazia no Photoshop, que nem existia Figma, eu acho. Então eu tinha que fazer lá 10 páginas diferentes no Photoshop, exportar tudo, enfim, era uma trabalheira, né? Depois, em 2017, 2018, a gente se juntou com uma outra agência. Mas aqui tem o primeiro site que eu fiz com a empresa. Isso em 2013. Então, essa daqui, BVN, é uma empresa que vende ferramentas hidráulicas e pneumáticas.
Então podem ver que era um estilo bem diferente, né? Que eu queria botar uma textura de fibra de carbono. Nada a ver, né? Eu adiando hoje. Mas na época, quem trabalha com design e trabalhava desde aquela época, desde 2010, por aí, sabe que era bem moda isso, né? Usar texturas, usar madeira, metal, né? E não só em site, mas também em flyer, em qualquer material impresso, né? Era até que comum, né, ver esse tipo de coisa. Então esse é meu primeiro site que eu fiz lá. Depois eu melhorei bastante, inclusive, lá, né? Fizemos vários projetos. E em 2018 a gente se juntou com outra agência aqui de Caxias, uma agência maior, e a gente conseguiu pegar bastante projetos grandes, para empresas grandes aqui da região, principalmente. Nesse tempo surgiu o termo UX, UI, e aí eu fui estudando, fiz bastante cursos de UI, quase todos os cursos mais famosos eu fiz, acho que fiz uns 5 cursos, mas fiz uns recentemente, né, não só naquela época, e também fiz de UX. E aí, final de 2022, teve a oportunidade de eu trabalhar para uma empresa de fora. Um amigo meu me indicou, fiz a entrevista lá, tudo em inglês, né, um inglês meio Joel Santana, e consegui passar. E aí tô lá desde então, né, faz 3 anos e pouco. É a empresa Breach Security Now, é uma empresa de ensino de cibersegurança. E aí o produto deles basicamente é um dashboard que o usuário acessa lá, normalmente os empregados de uma empresa, né, as empresas compram esse produto, implementam na empresa e os empregados acessam para ter treinamentos de segurança, né, de cibersegurança. Eu não posso mostrar aqui, mas vou mostrar só o site para vocês, que não fui eu que fiz, né, inclusive, mas o produto em si eu não posso mostrar. Mas enfim, essa empresa aqui, eles são bem grandes nos Estados Unidos, nessa área, né, claro. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante clientes, muitos clientes. Estou lá desde 2022. Então, tenho mais de 15 anos de experiência no design, né? Na parte de UI UX, em torno de 10 anos, um pouco mais, 13 anos. E faz 3 anos que eu trabalho no mercado internacional. Já lancei mais de 300 projetos, grande parte sites, né? Que era o que a gente trabalhava aqui na agência. Então, são projetos menores, então por isso essa quantidade. E aí, o que eu quero falar hoje aqui, né? Quero mais bater um papo aqui, trocar uma ideia do que é UI UX, trocar uma ideia do mercado internacional, que muita gente tem curiosidade, né? Como funciona, as diferenças e tudo mais. Não vou explicar muito hoje, mas só dar uma palhinha, assim. E falar sobre um pouco de senso estético e algumas inspirações que eu procuro aqui, principalmente quando vou iniciar os projetos, e mostrar algumas agências grandes da área, até para vocês verem quais são os grandes players aí de UI UX no mercado, né? No mercado internacional, principalmente. Então, passando aqui para o que é UI UX, né? Primeiro, UI, porque são coisas diferentes. Muita gente acha que coisas são iguais, né? Mas UI é User Interface, em inglês, né? Então, é interface do usuário. Então, qualquer interface que vai fazer essa ligação de algum produto com o usuário vai ser o UI que vai fazer, né? Então, por exemplo, não é só um site que é uma interface, né? Então, pode ser um site, um aplicativo, um dashboard, um totem, aqueles do McDonald's, é UI, um caixa do banco, por exemplo, né? Qualquer interface, ali, as teclas da geladeira ali também são UI, né? Enfim, toda interface é feita por um UI designer. Então, o que é o entregável, né? O que ele faz? Ele faz toda essa parte do visual, né? Faz os componentes. Normalmente, claro, isso aqui tu não vai ver muito em site institucional, né? Mas em produtos grandes, né? Por exemplo, um Uber da vida, um Nubank, ele vai ser responsável por criar um design system. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem um design system, né? Que são basicamente todos os componentes do site. Ali num arquivo a gente linka com o projeto principal, né? Então, por exemplo, vai ter todos os botões que a gente usa ali, todas as variações de botões, né? Como que é o botão primário, o botão secundário, os estados dele, né? Quando bota o mouse em cima, né? No hover, o que vai acontecer? Quando acessa pelo teclado também, né? Então, todos os formulários, toda a fonte, todas as cores estão cadastradas ali, né? Porque é um produto muito extenso, então tu precisa ter isso para manter a consistência em todas as telas, né? Pô, imagina um produto ali de 1000 telas. Não vou poder abrir do zero ali e começar a fazer do zero com o que vem na minha cabeça, né? Ou lembrando que
que tinha na outra tela. Então a gente sempre vai puxar do Design System. E como são muitas pessoas trabalhando ali, né, são 4 designers atualmente na empresa, fora a equipe de dev também que acessa esse produto, né? Então é muita gente junto trabalhando, então tu tem que ter é muito importante para manter essa consistência. Então isso é responsabilidade do UI também, né? É de fazer um protótipo navegável, então tu vai fazer um aplicativo ali, tu vai fazer só o design por enquanto, tu não vai desenvolver, mas tu vai prototipar ele, que é basicamente tu vai botar ações ali, né, nos botões, ó, vou clicar aqui, vai mudar a tela, vou clicar aqui, vai abrir um pop-up, enfim. Ele faz também toda a parte de responsividade, né, então, por exemplo, um aplicativo ele vai rodar no celular e no iPad, então tu vai ter que fazer designs diferentes, basicamente, ali, para esses 2 dispositivos, né. Claro, tem produtos que tu só acessa pelo iPad, né, tem produtos que tu só acessa pelo desktop, enfim, são poucos, mas tem. E fazer o handoff, que basicamente é a entrega ali do design normalmente para o time de desenvolvimento, né? Então, tu saber passar as informações ali, tudo certinho, né? As nomenclaturas, a organização dos componentes, a organização do arquivo, né? A documentação também, né? Lá na empresa, então a gente documenta tudo, a gente tem o design system, né? Mas tem tudo uma explicação deles, né? Onde vai ser usado, quando é usado, para os desenvolvedores saberem também. E UX, o que é então, né? UX é User Experience, ou seja, experiência do usuário, né? Então ele trata da experiência, não da interface. E o que é o entregável do UX, né? O que ele faz, né, na empresa? Ele faz pesquisa com usuários, então isso eu acho que é a principal função. Então muita pesquisa. Por exemplo, tu está desenvolvendo um novo produto que é concorrente do Uber, por exemplo, né? Então, cara, tu não vai sair desenhando ali e já fazendo, né? Tu vai ter que falar com muitos usuários que já usam Uber, ou usam outros aplicativos, ver as dores que eles têm, os problemas que eles encontram, o que eles buscam no novo aplicativo, né? Tu vai ter que pegar essas informações e com base nessas informações tu vai desenvolver o produto, né? Porque, né, o nome já diz tudo, né? Experiência do usuário. Então o produto ele está feito para o usuário. Não está sendo feito para ti, né? Não é para ti gostar, não é para o dono da empresa gostar, né? É para o usuário gostar, porque quanto mais usuários usando, mais a empresa vai lucrar. Se os usuários estão satisfeitos, vão continuar, enfim, né? E vai gerar mais o lucro para a empresa. Então, lembre-se sempre disso, né? O produto é feito para o usuário, né? Por isso, User Experience. Então, ele faz muitas coisas, né? O UX, eu botei algumas aqui, então a jornada do usuário, né? Ele vai montar todo esse roteiro, digamos assim, que o usuário vai fazer dentro do produto, né? Ele vai clicar aqui, vai para onde, o que vai abrir aqui, se acontecer isso, se der um erro, o que vai acontecer, enfim, né? Então ele vai montar mais ou menos um mapa de todas as possibilidades do usuário de dentro do produto. O wireframes, que são basicamente rabiscos, né? Ele vai rabiscar de ideias no papel antes de começar a fazer algo visual realmente. Tem empresas que isso é responsabilidade do UI, tem empresas que isso é responsabilidade do UX. Então, depende muito da empresa. Vai fazer testes de usabilidade, então ele vai fazer testes às vezes com wireframe, às vezes vai fazer teste, né? Vou lançar um MVP produto, né? Então ele vai fazer um teste, muitos testes antes de lançar para tu melhorar o produto, né, antes do lançamento oficial. Então ele vai fazer testes online ou presencial mesmo, vai analisar ali o que o usuário fez, o que o usuário sentiu, né, enfim, análise competitiva também. Então, e mais tem muitas outras dinâmicas aqui também que ele pode fazer, sempre pensando na estratégia do produto, né, em como ele vai vai ajudar o usuário a ter uma boa experiência ali com o produto. E não é só usando interface, entendeu? Então, a experiência do usuário vai muito além disso, é muito mais amplo. Já vou explicar aqui numa comparação que eu vou fazer. E aí, sabendo o que é UI UX, tem essa pergunta, né? O que é uma boa interface? Quando tu acessa um aplicativo, né? É difícil tu saber o que é bom, né? Tipo assim, a Amazon, por exemplo, cara, tem uma boa interface, tu consegue comprar ali rapidamente e tal, mas os usuários que não são da área, assim, né, é muito difícil tu dizer, tá, é boa por quê? Porque é rápida, porque é fácil de achar tal coisa, né, é algo muito, muito vago, né, mas o que é uma boa interface?
É uma interface que tem uma boa usabilidade, ou seja, é fácil de usar, basicamente. O usuário vai conseguir realizar o objetivo dele ali dentro da plataforma de uma forma rápida, de uma forma eficaz. Ele vai, né, vai conseguir achar rapidamente o que ele quer, enfim, né? E aqui muita gente compara a usabilidade com UX. Né? Muita gente diz, porque meu site aqui, meu app tem uma boa UX, tem uma boa usabilidade, né? Mas, na verdade, são coisas bem diferentes. E aí tem uma comparação que qual que é o nome dele? Daniel Furtado fez, que é do curso UX Now. E eu fiz o curso dele faz uns 3 anos, e tem uma parte que ele compara a usabilidade com UX usando videogame, usando um jogo, né? Por exemplo, God of War 5, sei lá, qual que tá. O que define uma boa usabilidade nele, o que é uma boa experiência, né? A usabilidade, cara, é tu pegar o controle lá do PlayStation, ser fácil de usar, ter boa resposta, né? Tu apertar um botão, o personagem se mexer facilmente, ter um tutorial bom para quem é mais amador no jogo e conseguir ali evoluir, né? Aprender a jogar, né? Isso a gente pode comparar com o onboarding no aplicativo, né? Quando tem aquela apresentação inicial mostrando como funciona o aplicativo, onde tu tem que clicar, enfim, né? Que são para usuários mais inexperientes. Então, isso ajuda para ter uma boa usabilidade. Então, isso é uma boa usabilidade no jogo, né? E o que é um UX, uma boa experiência do usuário, né? É de ter uma boa experiência desde o momento que ele está pensando em comprar aquele jogo, até o que ele está sentindo enquanto está jogando aquele jogo, e até o que faz ele parar hoje à noite de jogar e querer continuar jogando amanhã, ou ele terminar de jogar e ficar pensando ainda no jogo e querer consumir conteúdos do jogo, entendeu? Então a experiência do usuário, ele pega realmente toda a experiência, né? Não é só aquela parte que ele tá ali na tela, entendeu? Então é muito mais amplo do que ter uma boa usabilidade. São coisas diferentes. Então, além de ter uma boa usabilidade, o que uma boa interface tem? Uma boa hierarquia e clareza, né? Então, tá bem separado as informações, né, por grupos, né? Tu saber que aqui nessa sessão é sobre isso, o que tem que tá destacado, tu consegue achar as informações fácil porque tu tá bem organizado, né? Tem bastante contraste, então tu consegue ter uma boa legibilidade, ter uma boa consistência. Então, que nem eu falei ali do Design System, né? Tu clicar numa página, numa outra seção do aplicativo, e tu sentir que tu continua nele, né? Porque as fontes estão iguais, a cor tá igual, os botões estão iguais, né? Então, tu manter toda essa consistência no produto. Uma boa acessibilidade, então, né? O produto ter um contraste bom, né? Não só nos botões, mas em todo o texto, né? Que a pessoa consiga ler tudo. Tem aquele alt, né? Nas imagens, acho que vocês já viram. Quando bota o mouse em cima, descreve o que é. Para quem é cego, vai usar essa função, né? Ter definido o H1, H2, H3 no site, porque os leitores de tela usam essa hierarquia. Enfim, ter até legendas em vídeos, né? Que tu tem no site. E o último aqui é se ele resolve um problema, né? Se é uma interface útil. Não adianta ela ser boa, ela ser bonita esteticamente, né? Visualmente, e ela ser uma interface que não é útil para o usuário, né? Então, não resolve, né? E o que é uma interface ruim, né? O que a gente poderia dizer que é uma interface ruim? Resumindo, é uma interface que o usuário não consiga atingir o objetivo que ele quer, né? Por exemplo, é tu pegar o Uber ali e não conseguir chamar um carro, é tu entrar no Mercado Livre e não conseguir comprar, porque o formulário é muito complexo, porque tu tem que cadastrar o e-mail e confirmar não sei o que, e tem um monte de passos para fazer, né? Tem uma certa dificuldade. Então, basicamente é isso. É comum tu ver interfaces bonitas, né? Ter a estética muito bonita, mas serem ruins. Mas também eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que é difícil tu ver interfaces que são feias, mas são boas, sabe? Porque eu acho que como eu sou muito mais focado na área de UI, né? Na empresa que eu trabalho, eu sou Product Design, que eu não citei aqui.
né, entre o UI e o UX, mas Product Design é basicamente uma junção dos dois. Então, mas vai depender muito de empresa para empresa. Vai ter empresa que o Product Design vai ser muito mais focado em UX, ou mais focado em UI, ou um pouco dos dois, né? Mas basicamente tu vai se focar ali na interface, mas também tu vai ter que pegar essa parte do entender o negócio do produto, né? Não é só fazer a telinha ali. Mas enfim, como eu sou muito mais focado no UI, é o que eu mais gosto também. Eu acredito muito que a estética ajuda muito, né, na conversão, por exemplo, no usuário atingir o objetivo. Então é muito difícil tu ver interfaces feias que são boas também, né? Porque eu acho que a estética ela faz parte da de ser uma interface boa, né? Ainda mais hoje em dia é meio que obrigatório tu fazer uma interface bonita, sabe? Até porque a IA já tá fazendo interfaces bonitas, né? Só que são interfaces muitas vezes sem sentido ou são muito padrão, né? Então eu acho que é meio que obrigação. E aí, pegando esse gancho aqui da estética, eu queria falar algumas coisas sobre o mercado internacional. Eu trabalho para a empresa faz 3 anos, eu já atendi alguns clientes de fora, não muitos, né? Então, não vou generalizar, mas já conversei com muitos designers que trabalham para fora, para empresas dos Estados Unidos, principalmente, né? E uma coisa que a gente nota bastante é que aqui no Brasil as empresas, não todo mundo, né? Não generalizando também, mas grande parte das empresas elas veem o design ainda como uma questão estética só, né? É muito comum tu ver empresas que querem fazer um site, por exemplo, e que elas querem um site bonito. É só isso, entendeu? Por isso que muitas vezes é bem comum, né? Pra quem trabalha na área aí sabe que muitas vezes tu vai apresentar um projeto, né? Duvido que não aconteceu com ninguém, né? Pelo menos uma vez na vida, mais, né? Vai acontecer de tu apresentar um projeto, tu defender ele e o cliente dizer que não gostou porque achou feio, entendeu? Só que, cara, tu consome conteúdo todo dia, tu olha referências, tu sabe, tu é o profissional da área, mas tu vai perder a discussão porque a estética é relativa, né? E se o cliente dizer que, ó, não gostei, na minha opinião, não gostei, tu vai perder, né? Tu vai ter que abrir mão ali de alguma coisa que tu fez para agradar o cliente, né? E é bem comum isso, né? E aqui no Brasil o pessoal vê muito mais por essa parte estética, né? Claro, tá mudando, acho que com o tempo vai mudar, vão olhar o design mais com a parte de conversão mesmo, né? Pode tu querer lucrar, né? Um site, por exemplo, é uma ferramenta de venda, né, para qualquer empresa. Então a gente vai fazer ele de uma forma que vai gerar lucro para a empresa, não vai ser bonito, né? Óbvio, bonito vai ser uma consequência, ser bonito vai ser meio que obrigação, né? Mas tu vai ter que fazer algo que funcione, que vai ser bom para o usuário dele e que de alguma forma vai beneficiar a empresa, né? Enfim, e no mercado internacional eles olham muito mais por outro lado, né? Tanto que eu tô reformulando meu portfólio aqui para botar no ar e falei com outros designers, pessoal que atende, gente da área também, né? E pelos clientes que eu já atendi, eles querem ver muito mais resultado. Eles não se importam tanto com a estética, né? Claro, eles querem algo bonito, agradável, né? Mas eles querem saber se aquilo ali funciona, né? É muito difícil receber feedback, por exemplo, na empresa em questão estética, né? Ah, isso daqui eu achei feio, né? Cara, nunca recebi, eu acho. Mas tem questões assim, bah, isso aí tá com contraste bom, será que o usuário vai ler isso? Essa fonte não tá pequena? Esse botão não teria que estar em outro lugar? Será? Vamos fazer o teste. Tipo, cara, eles se preocupam mais nessa questão, né? Muito mais na função, na forma, não na parte estética, né? Por exemplo, aqui até abri algumas coisas, que, por exemplo, esse botão, né? Cara, se tu fizer uma apresentação para o mercado internacional e tu defender a estética desse botão, tu dizer, não, porque a gente usou esse verde aqui, degradê, porque esse verde representa modernidade, não sei o que, os cantos arredondados representam não sei o que, né? Enfim. Cara, pela minha experiência, eles não vão dar bola, entendeu? Eles vão querer saber se tá bonito, beleza, tá bonito, né? Mas podia ser só um verde aqui, qualquer texto, né? De qualquer cor.
Enfim, tanto que aqui tem bordinha, então me preocupei mais com os detalhes, enfim, né? Mas eles querem saber se isso tem contraste, se a fonte está no tamanho exato, né? Se o usuário vai ler, se a posição aqui tá boa, né? E aí vem uma dica aqui até para vocês verem o contraste, porque é muito comum ter sites que não tem contraste, cara, que é uma coisa básica, né? Então tem vários plugins aqui no Figma para ver contraste, né? Para checar. Aqui não pode porque tá com degradê aqui. Tem que botar sólido, né? Então esse plugin aqui ele bate o contraste com as normas da WCAG, que basicamente é uma, né, ditas normas na internet, né, de questões de acessibilidade. Então aqui tu tem que bater aqui os doubles A's, né, pelo menos. Esse triple A aqui é muito difícil, só se tu tiver um branco no preto ou ao contrário. Senão é muito difícil tu ser aprovado nesse contraste aqui. Mas o mínimo que tu tem que ter é esses três aqui, ó, que é para texto normal, né, texto grande e gráficos, né, bordas, enfim. Cara, é muito normal ver gente que bota cores que não contrastam, né, botar um branco aqui, por exemplo, no botão, né, e tu vai ver que não, provavelmente não vai bater o contraste, né, tipo, falhem todos. Mesmo que tu esteja vendo ou tu ache bonito, tu pode até achar mais bonito o branco, né, mais atraente, mas não tem contraste nenhum. E não é porque tu tá enxergando aqui que todo mundo vai enxergar, né? Então essa é uma questão bem importante, né? Que aí bate com a questão de ter uma boa interface, né? Ter um bom contraste, uma boa hierarquia, ter legibilidade, enfim, né? Uh, e aí o que eu queria mostrar agora? Eu queria falar um pouco sobre senso estético, porque vem sendo muito falado de IA, né? Eu uso muito IA, principalmente para gerar imagens, então, tipo, cara, aqui, esse site aqui, eu fiz tudo em IA. Isso aqui é um site para apresentar uma ideia, né, de projeto de mobilidade, né, empresa que aluga patinete, essas scooters, né, enfim, bicicleta também elétrica, e eles querem fazer um site para apresentar para investidores, para conseguir investimentos, né. Então eles não têm fotos, eles não vão tirar fotos, né. Então isso daqui eu gerei com IA, os ícones eu gerei com IA, essas imagens aqui tudo IA, aqui não, né, que eu fiz meio que na mão. Mas até o produto aqui, eles não têm um produto final, entendeu? Então eles me passaram características e eu montei na IA e animei também na IA. Então a ideia aqui é botar um efeito que quando bota o mouse aqui, né, faça um hover, ele se anime, né? E a scooter aqui, então esse é um site que eu tô fazendo e tô usando muita IA. E isso não seria possível uns anos atrás e, cara, o cliente nem ia ter conteúdo, entendeu? Ia ter que pegar em banco de imagem. E são imagens que ficaram muito boas. Mas aí por Dinka, o que tem a ver com o senso estético, né? É que pra tu utilizar a IA bem, tu tem que ter senso estético, né? Muita gente fala que a IA vai substituir profissionais, né, e tal. Acho que não vai demorar ainda muito. Mas se tu não tem senso estético e tu for criar alguma imagem, algum design na IA, não vai ser bom, né? Só que o senso estético é algo muito difícil de aprender, né? É difícil de ensinar, não existe curso para ter senso estético, né? E eu acho que a característica mais importante num designer, né? Tanto de interface, tanto de qualquer outra área, né? Designer gráfico mesmo, né? Porque o senso estético ele depende muito do repertório que tu tem da vida, né? O que tu consome, que filmes tu vê, que séries tu vê, que música tu ouve, que conteúdo tu consome na internet, né? Para que lugares que tu viaja. Então isso vai abastecendo o teu repertório, né? E aí quando tu vai criar alguma coisa, tu vai tirar uma ideia de uma coisa que tu viu numa viagem, de uma coisa que tu viu num outro vídeo, né? De uma coisa que tu viu num filme. E fora isso, pegar referências, né? Então, tipo, cara, eu sou um cara que todo dia olho referências. Então é muito importante, né? Porque o mercado muda muito e tu tem que acompanhar essas mudanças, né? Então tem muitos sites que eu vejo referência quase todos os dias. E aí, o que eu ia mostrar aqui de referências? O que eu uso aqui? Deixa eu abrir uma nova guia. Eu uso bastante o APA Ninja, né?
Porque eu gosto de usar essas sites de referências que tem sites reais, né? Então tu pode clicar aqui e acessar o site, né? Não é um Dribbble ou Behance da vida, né? Só vou ter que achar aqui onde é que tá o botão. Bom, já vou me complicar aqui porque não tô achando o botão. Não tem uma boa usabilidade esse site, cara. Ou esse não tem mesmo. Vamos ver se outro tem. Ó, esse abriu no Framer. Aqui, ó, visite o website. Não sei se tinha no outro ou não vi. Então tu vê o projeto no ar, né? Então não é só questão visual, tu vai ver como ele funciona, que animações tem, né? E tudo mais. Então eu gosto desse Lapa Ninja. Gosto do o Handbook também. O Handbook é outro que tu pode ver, acessar as páginas. Pode filtrar aqui, né? Quero ver só a seção de About Us. Seção do sobre, né? Do site, portfólio, landing page. Então tem bastante coisa aqui. Eu não vou mostrar a fundo aqui porque vocês podem dar uma olhada, fora os filtros aqui, né? Então tem muito filtro. Tu pode filtrar por cor, por tipografia, por tipo de indústria, né? Uso o Dribbble também, né? Todo mundo usa. O Behance eu gosto, mas não gosto tanto porque tem muita landing page, né? Aquelas landing pages de lançamento, não é a área que eu atuo muito, assim. E eu acabo achando tudo muito igual aquilo, né? Mas filtrando bem aqui tu acha algumas coisas. Tem o Awards. Esse Awards eu acho legal, acho que todo mundo que trabalha na área conhece, né? Eu curto, mas é um site que é muito conceitual, né? Dificilmente tu vai usar isso no cliente, sabe? A não ser que tu pegue um cara, uma empresa muito conceitual, assim, um artista, né? Um pintor, um músico, né? Porque são coisas muito fora da realidade, né? Deixa eu acessar algum aqui. Porque eles tem muitas animações e tudo mais, né? Fora que, pra tu entrar aqui, né? Tu tem que pagar, né? E é bem caro. Então tu sabe que se o site tá aqui, ele pagou. E se ele pagou, ele fez justamente pra estar aqui, entendeu? Então eles meio que seguem o mesmo padrão, assim, de animações e tudo mais. Onde é que é? Não, não é aqui. Aqui, submit site. $65 um website para tu enviar, né? E daí tu só envia, né? Então, hoje em dia tem vídeos, tem cursos voltados para isso, entendeu? Para tu fazer um site awards. Justamente só para tu aparecer aqui, entendeu? Só para seguir o estilo deles. Então, aqui eu cuido muito, muito quando vejo inspiração, né? Porque é difícil tu pegar alguma inspiração aqui, tu vai ter que pegar algum pedaço do site, sabe? Algum elemento, alguma coisa, é legal, porque é diferente, né? Vamos entrar num aqui. Então, ó, essa animação, legal. Já demorou um monte pra entrar no site, então já. E minha internet aqui é rápida, né? Então são sites com muitas animações. Então, esse efeito aqui do texto é legal, ó, tu pode pegar uma ideia. Esse aqui até que não tem tanta animação, né? Mas tem uns bem, bem diferentes. Esse aqui é normal até. Esse aqui não tá tão legal. Tirando a animação do início. Enfim. E agências também, eu olho muito agências, né? Eu vou mostrar para vocês algumas aqui referências na área, né? Tem a Clay Global. Essa aqui eu olho bastante, acompanho bastante. Cara, olha só o site, né? Tipo, é um texto no fundo branco, basicamente isso. E aqui um pedaço do showreel deles, né? Isso aqui é uma coisa importante que eu vou mostrar, até eu posso mostrar em outros vídeos, mas eles deixam um pedaço aqui para mostrar que a página tem continuidade, né? Se não, muito usuário, se vê só até aqui, né, ele pode achar que não tem mais, né, e não desce. Então, por mais que pareça bobo isso, ou tu ache que o usuário ele vai rolar para baixo, na verdade, a gente não pode subestimar, né, a experiência que o usuário tem em site, né. Eu ia falar burrice, mas burrice não, né.
Porque vai muito do que, né, os usuários, muito usuário não está que nem, acostumado que nem nós, né? A gente que trabalha na área, a gente acessa muita coisa, então a gente tem outra perspectiva do produto aqui, né? O usuário não. Então a gente tem que pensar como se o usuário fosse um usuário básico aqui, que entrou pela primeira vez no site, entendeu? Então pode ver que é muito simples, né? Olha isso aqui, ó, que eu falei de contraste, né? Muito bem contrastado, espaço em branco. Isso aqui está muito legível, né? Com muito destaque. Tem uma animação sutil aqui, que é o símbolo deles, né? E aqui começa o showreel. E aí tem, cara, tem muitos cases legais. Olha os clientes deles, né? Tipo Uber, Samsung, só cliente fraco, né? Ó, Google, Toyota. E aí, cara, tem vários produtos aqui, Snapchat, enfim. Eu acompanho bastante eles. É legal vocês darem uma olhada. Outro que é legal é Coberto. Coberto, eu gosto mais da Coberto, até acham os sites mais legais. E olha o topo do site aqui, né? É quase uma cópia, né? Texto bem destacado, espaço em branco aqui, né? Fundo branco. Cara, se eu for fazer algo assim, eu vou achar simples, entendeu? Eu vou querer botar mais coisa, mas esse é o nível mais alto do design, entendeu? Tu fazer algo simples e bom, né? Isso aqui tá muito bem feito. Tá simples, mas bem feito. Então aqui o showreel também. E aqui os projetos. Então tem muito projeto que, esse site que eu acho muito legal. Vamos ver se sou o site. Será que tá no ar ainda? Launch Project, vamos ver. Tá no ar. Eu acho muito legal esse projeto. Ó, de novo que eu falei aqui, mostrando só um pedacinho do que tem embaixo para deixar claro para o usuário que tem mais conteúdo, né? Então ele rola. Animação bacana. Cara, muito legal o site deles. Eu acho que é meio que o meio termo entre aqueles sites do Awards com os sites mais padrões, né? Sites que tu pode usar na vida real, né? Digamos assim. Que eles não são tão diferentes, mas são muito bem feitos. As animações, né? Enfim, que outra agência tem? Tem a Ryujink. Vamos ver. Essa aqui também é grande. Cara, esse já é bem diferentão, né? Mas bem simples também, ó. Tipo, Huge, Whitestock, e é isso. Clientes deles, né? McDonald's, Lego, Nike, Google. Esse já tá bem diferente. Produtos e plataformas, AI, marketing, esses aqui eles são mais. Não são focados só tanto em UI. Vamos ver aqui os projetos Google. Cara, tem muita coisa legal. Tem um aplicativo, né? Cara, e mostra todo o resultado que teve aqui, né? Os objetivos e tudo mais, né? 8,3 milhões de usuários. Muito grande. Que outra que tem? Tem uma que eu quero mostrar que é a Pixel Point. Essa que fez. Essa aqui é mais recente, eu acho. Eles não são. Não tem tanta experiência que nem os outros, mas eles ficaram bem famosos ultimamente. Eles fazem uns. Eles fazem mais sites para SaaS, né? E eles têm uns sites muito bem feitos. Esse site aqui da HUD causou um burburinho na área esses dias, porque o dono aqui da Pixel Point, ele botou no Twitter que, que foi cobrado US$ 90 mil esse site. E aí a galera comentou, não sei o que, né? Cara, eles devem cobrar, tipo, a partir de US$ 50 mil um site aqui. E é muito detalhado. São sites que vocês vão ver aqui o da HUD. Visit HUD. Então, cara, esse site aqui foi US$ 90 mil. Tipo, não é um site, a estrutura dele não é nada demais, né? Mas olha os detalhes aqui, olha o hover do mouse, os detalhes aqui, ó, do dashboard. Aqui, ó, cada card tem uma animação, né? Então aqui, ó, olha o tecladinho, ilumina, enfim, é muito detalhado.
Então essa empresa tem se destacado bastante ultimamente na área, que é a Pixel Point. É legal vocês seguirem e verem as referências. Eles são mais focados no draft mesmo, né? A gente fala muito em draft hoje em dia no design, que é esse foco nos detalhes, entendeu? No visual, realmente. E eu acho que por hoje é isso, né? Já gravei bastante tempo aqui. Acho que tá legal pro primeiro vídeo, mas pra vocês conhecerem minha história aqui, onde pegar referência, né? Conhecer um pouco da área, os grandes players aqui, né? E minha ideia é trazer depois mais alguns vídeos dando dicas, né? Mais na parte UI, mostrar alguns projetos que eu estou desenvolvendo aqui e tudo mais. E é isso, pessoal. Se quiserem me acompanhar no Insta, eu vou postar algumas dicas também por lá. Posto mais no dia a dia, assim, alguns projetos. E qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E se gostaram do vídeo também, podem deixar um comentário. Se não gostaram também. E é isso aí.